Esse é o terceiro encontro, né? Terceiro estudo compartilhado. E eu vou continuar falando aqui sobre o ECA, Lei 8.069 de 90. E é importante que você monte seu caderno. Pega um caderno específico ali só para isso e só para essa matéria, né? E vá anotando, vai dando pause nesse vídeo para você anotar, para você formar o seu material, para você poder revisar, poder ler ele depois, fazer a sua revisão. Bom, então eu vou começar falando hoje sobre a adoção. O que você tem que saber da adoção? Você tem que entender que filho biológico e filho adotivo não tem diferença, vai ser considerado igual. E sobre as características da adoção, é importante falar que a adoção ela é considerada irrevogável. E o que significa isso? Significa que quando transitou em julgado, não pode mais voltar atrás. Vai ser filho e acabou, para sempre. E se o pai do adotante morrer, ainda assim não restabelece o poder familiar dos pais de origem, tá bom? E a adoção também é considerada plena. Então, na adoção, irmãos ficam juntos, mas, se necessário for, pode separar. E no futuro, caso eles se reencontrarem, não pode se casar. Porque apesar de estarem em famílias diferentes, vai existir aí o impedimento de se casar. É chamado de impedimento matrimonial. Então, com a adoção, são desfeitos todos os vínculos de origem, ressalvados os impedimentos matrimoniais, tá? Ou seja, só não vai poder casar. É importante saber também que a adoção ela é considerada personalíssima. Então, a adoção nunca pode ser por procuração, nunca. E nem mesmo aquelas procurações com poderes especiais, né? Não pode, porque a adoção ela vai ser considerada sempre personalíssima, tá? A adoção ela é constituída por sentença judicial. Então hoje com o ECA só pode adotar por sentença, não tem outra forma, tem que ser por sentença. Antigamente tinha aquele negócio de adoção brasileira, né? Você ia no cartório, registrava um filho que não é seu. Isso é considerado crime, não pode registrar um filho que não é seu, não pode mais. Lembre-se que a adoção é um procedimento de jurisdição necessária, ou seja, a adoção é só por sentença. Tem muita pegadinha com isso, você não vai cair nessa. A adoção é sempre por sentença. A adoção também é excepcional, então o juiz ele precisa dar preferência em deixar a criança ou adolescente na família de origem, porque a adoção é somente no último caso, não tem o que fazer, a adoção é em último caso. E a família de origem ela sempre vai ter a preferência, tá bom? A modalidade da adoção ela pode ser nacional ou também pode ser internacional, essas são as modalidades. O critério para distinguir não é a nacionalidade do adotante, e sim o seu país de residência. O país de residência é que vai definir isso daí. Então, por exemplo, numa disputa entre uma brasileira que mora em outro país e uma brasileira que mora aqui no Brasil, a brasileira que mora no Brasil, ela vai ter a preferência. Por quê? Porque a preferência é para quem mora no Brasil. Tá? O adotante brasileiro ele sempre vai ter a preferência sobre o estrangeiro. Tá? Adotante brasileiro tem preferência sobre o estrangeiro. E a adoção ela pode ser singular ou conjunta. Então, como que é isso? Singular, muito fácil de entender, só tem um adotante. Ao passo que a conjunta tem mais de um adotante. E também precisa ter o vínculo, né, que seria o casamento ou união estável. E pode ser homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Mas o mais importante é que precisa ter o vínculo. É o vínculo que vai ser o mais importante nessa situação. E se durante o processo de adoção, vamos supor que o casal se separa, ainda assim vai poder ser concedida a adoção conjunta, porque se caso no estágio de convivência a criança conviveu ali com o casal e aí criou o quê? O laço de afetividade, que é isso que é importante, ter o laço de afetividade, tá? Então, precisa haver acordo sobre a guarda da criança e também sobre o regime de visita, isso aí precisa ter um acordo.
Quanto aos alimentos, o ECA não fala nada, ele não exige que haja algum tipo de acordo. Vou falar sobre adoção, que ela pode ser bilateral e unilateral. Lembra disso, pode ser bilateral ou unilateral. Como regra, a adoção vai ser bilateral e ela rompe ambos os lados da filiação anterior. Ela vai romper com os laços da filiação anterior. A adoção unilateral é aquela feita por padrasto ou madrasta, em que se altera apenas um dos lados da filiação anterior. Ok? A adoção póstuma, nucumpativa, né? Post-mortem, né? Ela pode ser deferida à adoção mesmo no caso de morte do adotante. Então, após inequívoca manifestação da vontade de adotar, mas antes da sentença, precisa ser antes da sentença isso. No caso de uma adoção póstuma, né? Apesar de ser constitutiva, a sentença ela vai ter efeitos retroativos à data do óbito. Isso para poder possibilitar, né? Para possibilitar o quê? A sucessão, tá? Então eu vou falar sobre requisitos para adotar. Como é que é isso aí? Quais são os requisitos? O primeiro é adotante com pelo menos 18 anos. Tem que ter 18 anos pelo menos. A diferença tem que ter uma diferença de idade de no mínimo 16 anos. E ascendente não pode adotar, não vai poder adotar. Irmão não pode adotar o outro irmão, tá? E tutor e curador. No caso de tutor e curador, só pode adotar após a prestação de contas. Depois que fez toda a prestação de contas, aí então vai poder adotar. E também tem que ter o consentimento dos pais de origem, né? O consentimento ele deve ser manifestado judicialmente, né? E esse consentimento ele é dispensado, pode ser dispensado se houver uma prévia destituição do poder familiar ou também se os pais forem desconhecidos, não sabe quem são os pais, então não vai ter problema aí. Também tem que ter o consentimento do adotando adolescente, tá? No caso de criança, a criança ela sempre que possível, ela vai ser ouvida pelo juiz e ele vai ponderar a opinião dela, claro, porque é uma criança, ele vai ponderar, mas sempre que possível tem que ser ouvida pelo juiz. O estágio de convivência tem que ter um prazo aí, tem um prazo mínimo de 90 dias a ser fixado pelo juiz. E conforme as circunstâncias do caso, dependendo da idade do adotando, né, isso vai depender. Pode prorrogar o prazo por até igual período, mas isso sempre vai ter a decisão judicial. Isso aí é só por decisão judicial. Também na adoção internacional, o prazo vai ser de 30 até 45 dias. É possível a prorrogação por até igual período, mas uma única vez. E esse estágio ele pode ser dispensado se a criança ou adolescente já estiver sob guarda, né, sobre a tutela ou guarda legal do adotando por tempo assim suficiente para se demonstrar assim que teve já a convivência, né, da constituição do vínculo. O vínculo é muito importante na adoção. Vou falar um pouquinho sobre direito à vida e à saúde. Então, o Estado ele tem que proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe nos períodos pré e pós-natal, inclusive para minorar, né, as consequências do estado puerperal. Tá? E essa assistência ela tem que ser prestada mesmo se a mulher, se ela estiver presa, se ela está ali com a sua liberdade restringida, ainda assim tem que prestar essa assessoria. E se manifestar interesse em entregar o seu filho para adoção, ainda assim também tem que dar essa assessoria para ela. A gestante e a parturiente, ela tem direito a um acompanhante e ela que vai escolher, é a sua escolha, nos períodos de pré-natal, de trabalho de parto e pós-parto imediato. Ela pode escolher, tá bom? O poder público. As instituições, né, os empregados, as instituições e os empregados, eles devem conceder condições adequadas para o aleitamento materno. Inclusive, para a mãe que estiver assim presa, está presa, mesmo assim tem que ser concedido.
Os hospitais de atendimento à gestante, eles têm a obrigação de guardar os prontuários individuais por um prazo de 18 anos. E se eles omitirem isso, é considerado crime. Tem o artigo 228 do ECA que fala a respeito disso. Bom, o direito à liberdade, o direito de ir e vir da criança e do adolescente, ele está sujeito às restrições legais, né? Entretanto, o STJ ele entende que é ilegal as portarias de toque de recolher, por meio das quais os juízes da infância e juventude eles proíbem a circulação de crianças e adolescentes após assim um determinado horário, né? Mas o STJ ele entende que isso é ilegal. Vou falar sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Então, o acolhimento institucional e a família, né, o acolhimento institucional e familiar, ele trata-se de uma medida protetiva aplicada de forma excepcional diante da impossibilidade da manutenção da criança ou do adolescente na sua família natural, tá? Ou ainda extensa, né, por uma situação de risco. Se houver uma urgência, por exemplo, imagina uma criança em situação de rua, sem pai, com fome, com frio, aí vai poder haver aí um acolhimento imediato, né? E nesse caso o juiz deve comunicar em até 24 horas. Esse acolhimento ele vai ocorrer o mais próximo possível da residência dos pais, né, ou responsáveis. E isso se faz porque o processo de reintegração familiar para facilitar, né, para ficar mais fácil de reintegrar essa convivência. O prazo máximo de acolhimento é de 18 meses, salvo se provado assim uma necessidade superior ao interesse da criança ou adolescente. E nesse caso exige uma decisão fundamentada do juiz. E a permanência deve ser reavaliada pelo juiz a cada 3 meses. O Conselho Tutelar. Então, vamos lá. Conselho Tutelar, ele representa a sociedade. É um órgão, assim, permanente e autônomo. E ele também é encarregado de dar providências não jurisdicionais para a tutela dos direitos da criança e do adolescente. O ECA, ele exige que tenha pelo menos um conselho tutelar por município. Então, cada município tem que ter um conselho tutelar. Assim o ECA exige, né? E como que é essa composição do Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar ele é composto por 5 membros, tá? Membros da sociedade local. E vai ter uma eleição. E aí, os eleitos eles ficam no cargo por 4 anos, né? No Conselho. E ele pode se reeleger apenas uma vez. E essa votação, ela é facultativa, não é obrigatória. Vota se quiser. E eu vou falar sobre os requisitos para ser conselheiro. Quais são os requisitos? São 3. Tem que ter pelo menos 21 anos, tá? Tem que residir no município e tem que ter a idoneidade moral. É o Ministério Público que vai fiscalizar a atuação do Conselho Tutelar. O Ministério Público que vai fiscalizar. Então, como o Conselho Tutelar ele não tem assim um poder jurisdicional, ele não pode destituir do poder familiar, né? E também nem colocar em família substituta, ele não pode fazer isso. No caso, por exemplo, de um castigo físico, imagina um tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, como forma de disciplina, educação, ou por outro pretexto, por integrantes da família, ou também por agentes públicos que executarem assim uma medida socioeducativa ou outros responsáveis, vai caber ao Conselho Tutelar aplicar algumas medidas. Então o Conselho vai poder aplicar algumas medidas, que são, primeira, encaminhamento a um programa de proteção à família. 2, um encaminhamento para um tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3, encaminhar para cursos, né, ou programas que possam dar assim uma orientação, tá? 4, encaminhar para tratamento especializado, conforme o caso, dependendo do caso, né? Então, um tratamento especializado. 5,
uma advertência para o agente que causou sofrimento à criança. Ele pode dar essa advertência, tá? Então, quais são as proibições do ECA? Então, existem algumas proibições que tem no ECA. Primeiro, criança e adolescente não pode frequentar locais que explorem comercialmente assim, jogos de bilhar ou assemelhados, né, casas de jogos. 2. Não pode vender bilhetes de loteria para criança e adolescente. Não pode vender. E 3. Criança ou adolescente só pode comprar fogos de artifício se for aqueles tipo inofensivos, incapazes de produzir um dano. Mesmo assim, com o uso inadequado, não vai causar um dano na criança e adolescente. Por exemplo, aquelas bombinhas de traque, assim. Aí ele pode. Agora, outros fogos não pode vender para criança e adolescente. Bom, é o que faltava eu colocar aqui, nesse terceiro estudo aqui, esse terceiro é mais rápido, que é o que faltava eu colocar aqui para você ter esses conhecimentos para a prova da OAB. O que eu falei aqui é o que mais é cobrado. É importante esse estudo porque, apesar de cair apenas 2 questões na prova da OAB, muitas das pessoas que reprovam por causa de 1 ponto ou 2 e isso faz a diferença na sua aprovação, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like, clica no sininho, porque aí sempre que eu publicar um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser avisado para você poder assistir, tá? Aqui embaixo você pode deixar o seu comentário, você pode colocar uma sugestão de alguma matéria do direito que você gostaria que eu falasse, e aí eu vou ver a possibilidade de estar gravando e postando aqui no canal para você, tá bom? Então, até a próxima, um abraço, tchau!